Deu enter, finalmente subiu o vídeo sobre Gileade. Um livro por mês, estamos atrasados, mas eu vou contar para vocês que esta obra de arte vai valer a pena. Se você chegou aqui de modo aleatório neste vídeo, espera aí que eu já te conto tudinho depois da vinheta. Muito bem, internautas, eu sou o pastor Josué, estou aqui para falar com vocês de uma verdadeira pérola. Aqui, olha, este livro que eu mostrei para vocês aqui no começo, e para você que está chegando agora no modo aleatório, deixa eu falar para vocês, no início do ano, na verdade, final do ano passado, 2023, eu montei uma lista de livros que este ano eu pretendo ler. Não são todos, obviamente, mas os que eu separei e apresentei aqui no vídeo, que eu vou deixar aqui inclusive também, que você pode depois, vai ficar aqui em algum lugar, para você ver essa lista, que são 12 livros que todo mês eu pretendo escrever uma resenha e publicar um vídeo para vocês aqui falando sobre ele. Saiu a primeira resenha e os próximos a gente vai trabalhar mais rápido, são livros menores para a gente falar sobre eles, tá bom? Então vamos para Gileade. Eu escrevi uma resenha do livro e vai ficar publicado lá no meu blog e eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode clicar aí no primeiro link para você visitar essa resenha, onde eu escrevo com mais detalhes. E lá também vai estar o link para você adquirir o livro se você quiser comprá-lo na Amazon, tá bom? Bom, Gileade é o quê? Gileade é uma verdadeira obra de arte. Quando eu digo que não estava preparado para ele, apesar de ter visto pessoas muito experientes falando sobre a importância desse livro, eu subestimei um pouco, porque de fato eu não conhecia a autora, eu não conhecia o livro, eu não tinha convivência com esse trabalho dela, e quando eu comecei a ler o livro, eu confesso que ele superou todas as expectativas. Do que se trata? Bom, é um romance americano, né? A autora é professora universitária, ela passou aí vários anos escrevendo o livro, depois de escrito, passou ainda vários anos para finalmente publicá-lo, expor ao público. E o livro é tão espetacular que em 2005 rendeu à autora o prêmio Pulitzer, que é um dos mais importantes prêmios do jornalismo e da literatura. É um prêmio dos Estados Unidos. O livro, portanto, é algo realmente extraordinário. Quando a gente fala de ficção no meio evangélico, muitas vezes existe um pouco de resistência. Por quê? As pessoas elas tendem a espiritualizar demais tudo e aí acabam deixando de lado essa questão. Mas este livro vai fazer você pensar de uma forma diferente daqui para frente quando se trata de ficção também no meio cristão. O que é a obra em si? O que torna o livro tão especial? Bom, eu sou pastor, eu sou suspeito para falar sobre isso, mas o livro tem um narrador, personagem, né? Ele narra o livro em primeira pessoa e ele é pastor. Mas não é só isso. Ele tem um pai que foi pastor, o avô dele foi pastor, e isso faz com que o contexto cultural, o contexto da igreja, a diferença de idades, a época em que cada um viveu, seja muito diferente. E traz muitas reflexões para a gente, de fato. Então o livro é como se fosse assim, imagina que você está cansado daquele feijão com arroz todo dia. E aí, de repente, sem que você esteja pronto, aparece na sua frente, alguém te convida e aparece na sua frente uma mesa preparada com as melhores comidas que você já comeu, algumas que você ainda nem experimentou. E aí a pessoa diz, olha, é sua. Sente-se, coma à vontade, pode degustar, e ali você começa a experimentar, descobrindo quais são os ingredientes, cada sabores que estão presentes ali, você vai tentando entender quais são esses ingredientes e vai se deleitando nessa comida, na sobremesa. É isso, é o livro Gileade. Ele faz com que você não tenha pressa, que você reflita, que você medite, que você queira entender ali
cada detalhe das histórias que são contadas. E que histórias são essas? As histórias, o pastor ele é um pastor idoso e ele tinha ficado viúvo no seu primeiro casamento, não tinha filhos, e ele não esperava mais se casar, mas aconteceu. Ele se casou com uma mulher muito mais jovem, ele já idoso, e ele tem um filho. E agora, já com seus beirando os 77 anos, ele não está bem de saúde. E o filho dele tem apenas 6 anos. Então ele descobre que não vai ter tempo de ensinar muita coisa para esse filho. E ele se preocupa com o futuro desse filho, se preocupa com a mãe dessa criança também, a esposa dele, que ainda é muito nova, e como que dali para frente as coisas vão ficar. Então ele resolve escrever, na esperança de que esse filho, ao crescer, queira ler estas cartas que ele deixa, e aí ele vai contar coisas do passado, ele vai contar coisas da infância dele, ele vai contar lembranças que ele tem do avô, do ministério do pai dele, do ministério do avô dele. Ele vai falar da preparação dos seus irmãos, ele vai falar da guerra civil. O contexto da maior parte das histórias são épocas muito difíceis nos Estados Unidos. Então, segundo a história, a ficção escrita pela autora, se dá a história no estado de Iowa, em um determinado momento no Kansas, e é seca, pobreza, teve o período da gripe espanhola, teve as guerras mundiais, e o que mais castiga, de fato, o que é mais difícil, assim, é realmente a guerra civil, que o pai dele, o avô dele, viveram essa guerra. E aí, à medida que ele vai escrevendo essa carta, ele vai refletindo sobre a sua própria existência, né? Ele começa a questionar coisas que ele vivenciou, decisões que ele tomou ao longo da vida, e isso faz com que a gente também pense. Eu, como pastor, em muitos momentos, eu parei ali e fiquei pensando, meu Deus, como a autora consegue prender a gente, levar para dentro da história, porque é tão real, é tão satisfatório ler os dilemas que ele tem, a solidão do ministério pastoral. Você está rodeado de pessoas que estão muitas vezes cuidando de você, mas que há ali uma decisão de ficar no silêncio muitas vezes da parte da gente, e aí a gente entra nessa história com ele, a gente se identifica com ele nessa história, e o zelo ali pelo filho, a preocupação com o futuro desse filho. Outra coisa que me marcou muito é a história de amizade, de solidariedade, do melhor amigo dele também, das épocas de ministério desse amigo dele, das travessuras de quando eram crianças. Então, assim, é um livro que traz uma reflexão sobre como a vida é real para os pastores, para suas famílias. Embora muitas pessoas, às vezes, olhem de fora e não vejam isso, a vida do pastor é uma vida real como a de todas as outras pessoas. Mas também a vida das pessoas à nossa volta também é uma vida difícil, também tem os seus dilemas. E esses dilemas nem sempre a gente tem uma resposta para eles. E as pessoas esperam que a gente tenha essa resposta. E isso é muito difícil. E aí ele vai refletir. Então ele traz um pouco de filosofia. E aí é muito gostoso de você ler e ver que é o dilema do nosso jovem hoje que vai para a faculdade, é o dilema dos nossos filhos. O que vai ser dos nossos filhos? Então o tempo todo vão surgindo conflitos na família, vão surgindo histórias antigas que não foram resolvidas, vão surgindo desafios da comunidade, respostas que a teologia precisa dar, tem uns debates teológicos também, e tudo isso faz de Gileade uma obra tão atual, uma ficção que faz você mergulhar nela e confundir o que é ficção e o que é real, de tão verdadeira que ela é, de tão magistral que é a escrita da autora. Ela vai escrever assim com uma dedicação, com uma experiência. Ela não é missionária, ela não é do clero, mas ela escreve assim com um olhar assim minucioso. É uma verdadeira obra de arte. E aí não preciso nem dizer para você que, claro,
eu recomendo a obra, né, a leitura, não só para pastores, mas para qualquer cristão ou até mesmo não cristão. Gileade é uma daquelas obras assim que você demora muito para encontrar outra do mesmo nível. E ela, com certeza, se você ler este livro com atenção, um olhar crítico, não no sentido de você simplesmente botar defeito, como muitas pessoas fazem hoje aqui na internet, mas de fato refletir sobre a vida, sobre a existência, sobre a necessidade da obra, sobre a graça maravilhosa de Deus, como essa graça se manifesta em cada igreja, como esta graça se manifesta em nossas famílias, como esta graça se manifesta até mesmo naqueles que nós não vemos Deus neles, a nossa fraqueza não consegue perceber essa graça, mas ela está ali em algum lugar. Então, é uma obra que vale a pena ser lido por todas as pessoas. Fica aqui a minha recomendação para você ler, tá bom? Vai lá visualizar, ler a resenha e dar esse apoio para a gente lá no blog. Então é isso, gente. Nosso primeiro vídeo está publicado, o próximo vai sair mais rápido, eu prometo. Então se inscreve no canal para você acompanhar os nossos vídeos. Ativa a notificação, porque como não tem data marcada, quando o vídeo subir, né, deu enter, o vídeo subiu, já vai aparecer a notificação para você e aí você vai poder acompanhar esse nosso trabalho aqui. E claro, o seu like vai dar muito apoio, ou dislike também, para a gente saber que você não gostou. O feedback é sempre necessário, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, boa leitura, tá bom? E até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!